Bom dia, meninos e meninas do sétimo ano A e B. É um prazer estar com vocês. Eu acredito que vocês estão bem. A tia Eline está com o rosto assim meio queimado, porque estou fazendo um procedimento no rosto. Então vamos lá. A nossa aula de hoje, nós vamos iniciar aqui com a propagação de calor. Lá no nosso livro, A Poema, no capítulo 12, está escrito lá: propagação de calor. Gelinho, o que será que é essa propagação de calor? Como isso funciona? A propagação de calor, ela acontece em três vertentes: na condução, convecção e também na irradiação. E agora eu vou explicar para vocês como isso funciona. O que vem a ser condução? Condução é o mesmo que conduzir algo, ou seja, levar algo. Vou colocar, por exemplo, aqui está um exemplo bem clássico, ó. Uma vasilha de água sobre o fogo, né, que está fervendo. Aí a gente vê o quê? Uma colher de metal. Essa colher de metal, ela vai começar a esquentar da ponta até a última extremidade dela. Ou seja, o calor vai começar quente na ponta e vai subindo até o final da colher. Ou seja, o calor vai estar conduzindo da ponta a outra extremidade. Ou seja, quando nós pegamos aqui uma colher de madeira, que vocês conhecem, ó, e colocamos uma colher de madeira e uma colher de metal, as duas. Se eu colocar essa colher de madeira lá na vasilha de água quente e colocar a colher de madeira, qual dessas colheres será que eu vou conseguir pegar a hora que a água estiver fervendo? Certamente, quando a mamãe de vocês faz comida aí, vocês veem que na colher de madeira, ela é menos condutora de calor. E a colher de metal, o metal, ele é um bom condutor de calor. Ou seja, quando nós falamos de condução, nós falamos de materiais condutores e não condutores. Quando nós falamos aqui, ó, a condução, ela é um processo de propagação de calor. O que é essa propagação de calor? Ou seja, quando nós colocamos uma vasilha de água para ferver no fogo, nós podemos observar que a parte inferior, ela vai ter um movimento para a parte superior, ou seja, ela vai conduzir o calor de baixo, da onde está sendo aquecido, para cima. Isso a gente fala condução, ou seja, esse processo de condução nós temos os bons condutores e os maus condutores. Quando nós falamos bom condutor, nós colocamos o metal, né? O metal é um bom condutor, porque se eu colocar ele no fogo, ele vai aquecer e eu não vou conseguir pegar essa colher. Já a madeira, ela não é um bom condutor. Se nós formos também olhar, o isopor, ele é um isolante, por quê? Porque se eu colocar algo dentro do isopor, que aqui tá até a caixinha de isopor aqui, ó. Se eu colocar ele e tampar a caixinha, o ar quente que está fora não vai entrar lá dentro da caixinha e não vai esquentar o refrigerante que está lá dentro da caixinha. Então, quando a gente fala condução, é o mesmo que seja, ou seja, é o processo que desloca a energia de um lugar para o outro, de um lugar do mais aquecido para o menos aquecido. Isso é um processo de quê? Condução. Para ferver no fogo, nós podemos observar que a parte inferior, ela vai ter um movimento para a parte superior, ou seja, ela vai conduzir o calor de baixo, da onde está sendo aquecido, para cima. Isso a gente fala condução, ou seja, esse processo de condução nós temos os bons condutores e os maus condutores. Quando nós falamos bom condutor,
nós colocamos o metal, né? O metal é um bom condutor, porque se eu colocar ele no fogo, ele vai aquecer e eu não vou conseguir pegar essa colher. Já a madeira, ela não é um bom condutor. Se nós formos também olhar, o isopor, ele é um isolante, por quê? Porque se eu colocar algo dentro do isopor, que aqui tá até a caixinha de isopor aqui, ó. Se eu colocar ele e tampar a caixinha, o ar quente que está fora não vai entrar lá dentro da caixinha e não vai esquentar o refrigerante que está lá dentro da caixinha. Então, quando a gente fala condução, é o mesmo que seja, ou seja, é o processo que desloca a energia de um lugar para o outro, de um lugar do mais aquecido para o menos aquecido. Isso é um processo de quê? Condução. Continuando, então agora vem a convecção. A convecção, ela já acontece, aqui tem o exemplo da geladeira, aqui tem um exemplo também dessa panela aqui que está fervendo. Quando nós colocamos uma panela de água para ferver, nós sabemos que a água ela vai começar a aquecer aqui embaixo. E aí, da maneira que ela vai aquecendo, ela vai o quê? Borbulhando. Quando ela borbulha, a parte fria desce e a parte menos densa, ou seja, a parte quente, sobe. E nisso vai acontecer o quê? Uma convecção, ou seja, uma mudança de temperatura. Nessa mudança de temperatura, nós podemos ver também um exemplo da convecção, o ar-condicionado, a geladeira. Por exemplo, o ar-condicionado, ele pega o ar quente e refrigera lá e o ar sai gelado. Ou seja, por isso que nós colocamos o ar-condicionado em cima na parede. Por quê? Porque ele vai pegar o ar quente, que é o menos denso, e vai gerar ele para ele virar o ar frio, ou seja, ele vai passar pelo ar condicionado, a parte que vai refrigerar para tirar o calor, ou seja, convecção é o mesmo que o que? Converter a temperatura, ou seja, pegar o quente, o mais denso para o menos denso, ou o menos denso para o mais denso, ou seja, quando a água da panela vai borbulhar, a parte quente sobe, como você tá vendo essa setinha aqui, ó. E a parte fria vai descer. Para o quê? Para circular, ou seja, o menos denso, que é o quente, vai subir para o mais denso descer. Aqui tá, o líquido mais frio desce e o líquido mais quente sobe, ou seja, o menos denso sobe e o mais denso desce. Por isso que acontece. E essa convecção, ela só acontece ela não acontece no vácuo. Tcheline, o que é o vácuo? O vácuo é o quê? A ausência de ar. Com a ausência de ar. Se falar assim, Tcheline, o que é vácuo? É a ausência de ar. Essa parte da convecção, ela só acontece nos fluidos, nos gases e nos líquidos. Não acontece no vácuo, ou seja, o que é o vácuo? A ausência de ar. Então, a convecção, ela acontece nos meios líquidos e no meio gasoso. Agora, já a condução que nós aprendemos passado, ela acontece no meio sólido, líquido e gasoso, certo? É diferente, a convecção, ela acontece só no meio líquido e gasoso, e já a condução ela acontece no meio líquido, sólido e gasoso. Líquidos não acontece no vácuo, ou seja, o que é o vácuo? A ausência de ar. Então a convecção ela acontece nos meios líquidos e no meio gasoso. Agora, já a condução que nós aprendemos passado, ela acontece no meio sólido, líquido e gasoso, certo? É diferente, a convecção, ela acontece só no meio líquido e gasoso, e já a condução, ela acontece no meio líquido, sólido e gasoso.
Então, a irradiação. O que vem a ser a irradiação? A irradiação é o processo de propagação de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Ao serem absorvidas essas ondas, elas se transformam em energia térmica. Ou seja, um exemplo bem clássico é o Sol. O Sol, ele emite calor. Ele emite calor como? Através do nosso corpo. Então, a irradiação, ela é o único meio que se propaga no vácuo. O que é o vácuo mesmo? A ausência de ar. Porque se nós formos pensar onde fica o Sol, e ele atravessa, os raios dele atravessa, se propaga até chegar aqui na Terra. Então, a irradiação, ela é um meio que emite calor. E o exemplo é o Sol. O vácuo dela, ou seja, é a irradiação, porque ela possui o quê? Um vácuo. Um vácuo para quê? Para manter o produto aqui dentro bem quentinho, certo? É por isso que a garrafa térmica, ela possui condução, convecção e possui também irradiação. Tcheline, por que isso aqui, ó, esse vidro emite, ele é assim, espelhado. Isso aqui também é por quê? Para emitir o que? Os raios, a irradiação. Certinho? Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, pode ligar para a Tcheline, que eu estou aqui pronta a tirar as dúvidas de vocês. Agora prestem atenção para encerrar essas atividades aqui. Nós sabemos que a matéria, ela possui 3 estados. O estado sólido, líquido e o estado gasoso. Nós sabemos que acontece várias mudanças. Nós sabemos que do estado sólido para o estado líquido acontece o quê? Acontece a fusão. Fusão. Isso aqui você já estudou em aulas passadas. Em anos passados também, né? Lá no 4º, 5º ano. Então, do sólido, a passagem do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. A passagem do estado líquido para o sólido, vocês lembram que chama solidificação. Nós também sabemos que a passagem do líquido para o gasoso, existe um nome aqui, daqui para cá. O líquido para o gasoso é chamado de vaporização. E a passagem do gasoso para o líquido também é conhecida como condensação. Condensação. E quando a gente observa que também possui a condensação ou líquido para o sólido, vocês lembram que chama solidificação. Nós também sabemos que a passagem do líquido para o gasoso, existe um nome aqui, daqui para cá. O líquido para o gasoso é chamado de vaporização. E a passagem do gasoso para o líquido também é conhecida como condensação. Condensação. E quando a gente observa que também possui a condensação ou liquidificação.
Agora também tem essa passagem do sólido para o gasoso. Como que não? Ou do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido. Tanto faz. Que é chamado de sublimação. Ou seja, essas são as etapas dos estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Esses são os fundamentos. E cada um possui uma forma para estar diferenciando. Se eu aqueço, se eu coloco num lugar para... Se eu aquecer demais do líquido, ele passa para o gasoso. Se eu pego o sólido, eu tenho como colocar no líquido, ou seja, se eu pego um gelo, tem como eu transformar ele em líquido, não tem? Se eu pego o líquido, tem como eu colocar ele em sólido. Se eu pego o líquido, tem como eu ferver ele virar gasoso, e assim por diante. Ou seja, essas são as etapas do quê? Dos estados da matéria. Qualquer dúvida, a tia Eline está aqui à disposição. Beijo, fiquem com Deus e bom trabalho no dia de hoje.